Uma cidade que um dia encarnou o sonho americano agora parece um cenário de pesadelo. Manhattan, a ilha das luzes, dos ícones e das celebridades, transformou-se em uma selva de barracas, silêncios incômodos e olhares perdidos. Sob o brilho de arranha-céus milionários, milhares sobrevivem sem teto, enquanto turistas passeiam sobre o esquecimento. O que aconteceu no coração do espetáculo? Como a capital cultural do mundo se tornou uma cidade fantasma disfarçada de cartão postal? O que você está prestes a ver pode mudar para sempre a forma como olha para Nova York e para o seu próprio país. Parte 1. Do sonho ao deserto, a queda do ícone. Manhattan sempre soube vender ilusão. Bastava ligar a televisão para ver Frank Sinatra prometendo que, se você chegasse lá, poderia vencer em qualquer lugar. Bastava um cartão postal da Times Square banhada em neon para fazer o mundo acreditar que o sucesso era apenas uma questão de pegar um trem, chegar à Penn Station e deixar a mágica fazer o resto. No entanto, a câmera que hoje percorre essas mesmas ruas captura um relato diametralmente oposto. Na esquina que Kevin McAllister atravessava com ar travesso, agora se amontoam barracas que resistem ao vento frio como bandeiras de uma trégua perdida. Sob o zumbido perpétuo das telas gigantes, as pessoas improvisam fogueiras com caixas da Amazon, enquanto turistas desavisados aceleram o passo e escondem o celular para que o pesadelo não estrague a selfie. O número dói antes mesmo de ser pronunciado: 350 mil. Esse número, maior que a população total de Pittsburgh, representa os nova-iorquinos que dormem sem um teto estável. 10 mil deles, segundo contagens extraoficiais, se refugiam todas as noites nos túneis quentes do metrô. Outros tantos ocupam os bancos do Central Park, um parque que no Natal se ilumina para milionários e em abril serve de dormitório coletivo. Os mais afortunados cabem em um sofá emprestado, temerosos de esgotar a paciência de quem ainda possui 4 paredes. E, mesmo assim, a poucas quadras de distância, dezenas de novos arranha-céus se erguem a um custo superior ao PIB de alguns países caribenhos. Gigantes de aço, com centenas de apartamentos vazios que são anunciados como joias digitais em portais imobiliários de Dubai e Xangai. A contradição se torna ainda mais cruel ao cair da noite. Os funcionários municipais, vestidos com coletes refletivos, iniciam os chamados sweeps, varreduras relâmpago, pensadas para desmantelar acampamentos e restaurar a segurança. Chegam em comboio, estendem fitas amarelas e entregam folhetos, prometendo camas que não existem. Quem não consegue empacotar seus pertences a tempo, vê cobertores, fotos de família e medicamentos serem jogados na traseira de caminhões de lixo. Na manhã seguinte, o asfalto volta a estar limpo, por algumas horas. Sem abrigos disponíveis, as mesmas pessoas reaparecem, fincam as estacas no mesmo lugar e reconstroem a frágil cidade de lona como se o tempo tivesse zombado de todos. Não há metáfora mais potente que o Yankee Stadium. Ele poderia ser preenchido 6 vezes, assento por assento, com a população sem teto de Nova York. Pense nisso, um jogo da Série Mundial sustentado pela respiração ofegante de 350 mil seres humanos que naquela mesma noite não saberão onde dormir. Caminhar por Midtown é sentir o zumbido elétrico de um sucesso passado. Os teatros ainda levantam o pano, mas os espectadores desviam de sacos de dormir antes de mostrar os ingressos. Em frente aos hotéis boutique com lobbies perfumados, os carrinhos de supermercado se alinham como carruagens enferrujadas, carregando tudo o que um desterrado urbano pode possuir: um bichinho de pelúcia gasto, um dicionário, um carregador sem tomada, uma lembrança de quando pagar aluguel era possível. Os recepcionistas, com sorriso de uniforme, viram o rosto para não olhar. Afinal, seus salários dependem de que os hóspedes internacionais acreditem na fábula da Big Apple, pelo menos até fazerem o check-out. No subsolo, a cena ganha tons de romance gótico. Vagões da linha 7 convertidos em dormitórios flutuantes avançam de Times Square até Queens, enquanto os passageiros habituais dormem sentados, abraçados a mochilas que contêm toda uma vida comprimida. De madrugada, o alto-falante anuncia a última parada com voz metálica. Um idoso desperta e pergunta se ainda está em 1985.
ano em que perdeu a fábrica, iniciou a jornada que terminou debaixo da terra. A poucos metros, uma jovem ex-bailarina da Broadway ensaia um passo ao som de um músico de rua. Seu palco improvisado é a plataforma iluminada por lâmpadas fluorescentes quebradas. A tensão é palpável mesmo dentro dos abrigos. A superlotação fez disparar os conflitos. Discussões por um colchão, um cobertor, uma tomada livre. Assistentes sociais distribuem calmantes e palavras de consolo que se dissolvem no ar pesado, carregado de umidade e resignação. Um veterano do Afeganistão relata que preferia a guerra à insegurança daquele dormitório coletivo. Pelo menos lá, diz ele, sabia quem era o inimigo. Na cama de cima, uma mãe embala seu bebê, calculando quantas noites mais resistirá antes que algum vírus arrase o pavilhão. Enquanto isso, as estrelas continuam brilhando na esfera midiática. Uma celebrity deixa uma after party no Meatpacking District, vestida em um traje que custa o triplo do orçamento anual de um abrigo. Ao chegar ao seu SUV blindado, tropeça no carrinho de um sem-teto e apressa-se a subir o vidro escurecido. Os fotógrafos capturam a cena. Seu agente publica um comunicado no dia seguinte. A atriz lamenta profundamente a crescente crise de moradia. As redes sociais debatem por 12 horas, a indignação se dilui e Manhattan continua girando como um carrossel que perdeu a música, mas mantém a inércia. Parte 2. Ilha para os ricos, purgatório para quem a sustenta. O dia começa antes do amanhecer, quando as luzes da estação Jamaica piscam como vagalumes artificiais sobre uma maré de uniformes anônimos. Baristas com garrafas térmicas rachadas, garçonetes ajustando as meias de compressão, entregadores conferindo uma tela quebrada onde o mapa sempre mostra atraso. Todos avançam em silêncio para os vagões que os levarão à ilha brilhante que já não podem pagar. 15 minutos depois, o trem mergulha sob o East River e a realidade se inverte. Os salários de $15 por hora cruzam o mesmo túnel que as bolsas de 15 mil, mas em direções morais opostas. Na superfície, Manhattan boceja com arrogância. Os porteiros lustram os puxadores de latão dos hotéis boutique, enquanto os primeiros táxis elétricos se alinham como peças de um tabuleiro de xadrez caríssimo. Nas coberturas com paredes de vidro, os corretores consultam os futuros do petróleo e, com um clique, ganham em 1 segundo o que seus assistentes levarão meses para juntar. No entanto, um andar abaixo, na cozinha que servirá o buffet continental, o vapor embacia a sala no ritmo frenético de quem corta frutas que jamais provará. Seus dedos viajam tão rápido quanto a mente, tentando resolver equações impossíveis. Aluguel de $4.000, salário de 3.200, taxa de juros que devora o último fôlego do cartão de crédito. A esse cálculo falta uma incógnita. Quanto custa a dignidade? A gentrificação, que antes avançava como um lento derrame de tinta cara, agora opera na velocidade de uma impressora 3D. Um prédio centenário é esvaziado na segunda-feira, demolido na quarta e vendido na sexta, como condomínio de 40 andares para investidores com passaporte duplo. Na rua, a poeira ainda flutua quando os corretores mostram renders digitais que prometem academias suspensas sobre jardins zen. Ninguém menciona a professora aposentada que dormia no 5º andar, nem o porteiro equatoriano que morava no porão. Deles restam apenas a marca de um capacho e o perfume tênue de uma vida deslocada. Em Washington Heights, as escolas públicas sofrem um êxodo silencioso. Cada vez que uma família é obrigada a se mudar para Yonkers ou Newark, uma carteira fica vazia como um dente arrancado. A direção remenda horários, funde turmas, implora por verbas que nunca chegam. Na parede do corredor ainda pendura um mural com a Estátua da Liberdade pintada por crianças que ensaiavam a música de formatura. Algumas dessas crianças hoje dormem em motéis de beira de estrada, pagos com vouchers de emergência, ouvindo o motor do ar-condicionado misturar pesadelos com promessas quebradas. Os restaurantes também não escapam da ruína. O chefe estrelado declara entusiasmado em um talk show que seu novo menu degustação custa $800, sem contar a harmonização. Nos bastidores, seu sous-chefe corre entre turnos para entregar um pedido atrasado de aluguel antes que o senhorio troque a fechadura. Se os clientes erguessem o olhar,
veriam que a grande janela dá para um prédio inteiro às escuras, convertido em esqueleto imobiliário. Dizem que em breve abrirá ali uma loja de moda transcendental, mas ninguém sabe quem comprará roupas em um bairro onde já não restam lojistas, apenas vitrines. Quando a noite cai, a procissão se inverte. Os trabalhadores caminham até a Penn Station, arrastando mochilas mais pesadas que seus salários. Alguns embarcam em ônibus noturnos rumo à Pensilvânia, para onde mudaram a família a fim de pagar aluguéis de 3 dígitos. Outros se perdem nos labirintos das linhas suburbanas que os deixarão à meia-noite em um estacionamento onde dorme seu carro. No banco traseiro, guardam cobertores, fraldas, um carregador portátil. Aquele carro é dormitório, guarda-roupa, escritório improvisado. Às vezes, quando a polícia bate no vidro com a lanterna, eles dizem que só estão descansando alguns minutos antes de voltar para o turno das 6. A mentira dói menos do que admitir que aquele veículo é sua única moradia legal. Enquanto isso, os holofotes de um talk show iluminam um estúdio em estilo loft com vista para a Freedom Tower. O apresentador faz piadas sobre influenciadores e gaba-se de ter se mudado para um duplex avaliado em 20 milhões. Aplausos programados, risadas enlatadas. A câmera faz um giro e, por um instante, revela o rosto exausto de um operador de microfone que está de pé há 13 horas. Ninguém imagina que ele dorme em um abrigo no Brooklyn e que, ao fim da gravação, correrá para pegar o trem N, rezando para que não esteja cheio de fiscais, porque seu Metrocard já não tem recarga. Nos jornais, a narrativa oficial fala de resiliência. As autoridades exibem projetos piloto, algumas torres subsidiadas que abrirão em 5 anos. Nas coletivas, mencionam números de esperança, mas omitem a sangria diária. Famílias arrastadas pela maré de despejos, idosos hipotecados por remédios, jovens que trocam o sonho da Broadway pela realidade de Tampa, porque na Flórida, pelo menos, um estúdio custa metade. A diáspora interna cresce, e com ela a nostalgia tóxica de uma cidade que vai ficando sem narradores originais. Manhattan, como uma série que estica demais a trama, perde personagens antes de resolver o conflito. A classe média, essa cola invisível que sustentava a máquina cultural e econômica, se desfaz. Contadores, técnicos de luz, bibliotecários, enfermeiras, todos fogem ou flutuam em um limbo financeiro. Multiplicam-se as clínicas de endividamento, saturam-se as linhas de assistência alimentar. E ainda assim, a cada trimestre, inaugura-se um arranha-céu mais alto que o anterior, como um troféu que celebra a desconexão. A ironia é palpável. Quanto mais a silhueta da ilha cresce em direção ao céu, mais seus alicerces humanos afundam no subsolo. Perguntar a ChatGPT, parte 3. Refúgios de papel, políticas de fumaça. O fracasso institucional. Amanhã desperta com a fanfarra de um púlpito municipal enfeitado com microfones brilhantes e bandeirinhas coloridas. Diante da imprensa, o prefeito anuncia a abertura de um novíssimo safe haven, sua voz ecoando nos vidros dos arranha-céus como um grito de vitória. 80 novas camas, proclama. 80 oportunidades de resgatar almas do frio. As câmeras focam na placa recém-instalada, mas ninguém pergunta pelos 2.000 corpos que ontem dormiram ao relento. Nem pelos outros 80 mil amontoados em abrigos, onde a esperança se mede em centímetros livres no chão. O discurso termina com aplausos automáticos. Um assessor distribui panfletos perfumados com promessas, e as manchetes do meio-dia proclamam que a crise caminha para o fim. Nas calçadas, porém, os pedaços de papelão seguem alinhados como lápides improvisadas. Ao cair da tarde, uma marcha silenciosa serpenteia pela 7ª Avenida. Líderes da Coalition for the Homeless carregam faixas tingidas de vermelho e azul com números vertiginosos. Nenhum jornalista local se aproxima. Um rapper famoso, escondido sob um capuz, caminha entre a multidão e sussurra versos sobre as rachaduras do sonho americano. Os manifestantes avançam em fila, como peças de dominó teimosas em não cair, até chegarem às portas fechadas da prefeitura. Ali, entregam um dossiê de 100 páginas detalhando como os despejos relâmpago aumentam os casos de tuberculose, como as redes de apoio são destruídas cada vez que a polícia desmonta um acampamento, como as recomendações dos Centros de Controle de Doenças viram letra morta quando o objetivo político é limpar a paisagem para a foto.
Em outra parte da cidade, um abrigo administrado por uma organização religiosa ferve de atividade. Voluntários distribuem sopas mornas enquanto anotam nomes em uma lista interminável. O ar cheira a desinfetante barato e resignação. Os beliches rangem sob o peso de corpos exaustos, que sonham com camas que não gritem como ferro enferrujado. Uma enfermeira aposentada mede a pressão de uma adolescente grávida que fugiu da violência doméstica. Entre os cobertores doados, circula o boato de que alguém pegou pneumonia na noite anterior, que outro perdeu os sapatos durante uma ação policial, que um terceiro desapareceu depois de receber alta psiquiátrica sem medicação nem acompanhamento. A enfermeira entrega um formulário para encaminhar a jovem a um programa de saúde mental que provavelmente só terá vagas no próximo outono. Do lado de fora, a chuva bate na lona como um tambor fúnebre. A poucos quilômetros dali, as fundações de 2 torres de luxo se erguem às margens do Hudson. Os incorporadores comemoram a aprovação relâmpago das licenças enquanto brindam com champanhe francês em um showroom aromatizado com velas de sândalo. Na tela gigante, brilha uma animação mostrando piscina aquecida, spa ayurvédico e miradouros privados para contemplar o pôr do sol. As autorizações foram assinadas em tempo recorde, graças a uma equipe de advogados que empurrou a papelada por corredores burocráticos impossíveis de atravessar para qualquer projeto de moradia popular. No mesmo prédio da prefeitura, onde repousa o dossiê da coalizão, dormem dezenas de pedidos para construir apartamentos de aluguel controlado. Todos parados no limbo de revisões técnicas e objeções de vizinhança. O plano Get Stuff Built soa bem nas coletivas, mas nas ruas se traduz em guindastes parados por falta de verba, protestos de moradores com medo de perder a vista para o rio e arquitetos redesenhando plantas inúmeras vezes para agradar comitês de design. Cada mês de atraso adiciona juros bancários e cortes no orçamento. O resultado final, quando chega, raramente cumpre a cota de unidades acessíveis prometida no lançamento do projeto. Um urbanista resume melhor que ninguém em um programa noturno. Manhattan fabrica arranha-céus como se fossem selfies, instantâneos, impecáveis, sem espaço para as rugas da realidade. Enquanto isso, os abrigos funcionam como portas giratórias. O Departamento de Serviços para Pessoas em Situação de Rua exibe números de milhares retirados das ruas a cada trimestre, mas omite quantos voltam após algumas semanas. A lógica é simples e cruel. Sem terapia contínua, sem medicação garantida, a depressão e a psicose leve crescem como rachaduras em uma represa. Sem assessoria jurídica, as ordens de despejo chegam antes de qualquer oportunidade de trabalho. Sem programas de reinserção, o currículo de um veterano com estresse pós-traumático acaba na caixa de spam das grandes corporações. Quem não consegue se adaptar à disciplina de um abrigo superlotado retorna à calçada, onde pelo menos escreve suas próprias regras de sobrevivência. Em uma esquina de Hell's Kitchen, um homem que foi roteirista de TV nos anos 90 improvisa um monólogo diante de turistas que aguardam o ônibus turístico. Ele fala de produtores caprichosos, de estrelas que exigiam bandejas de sushi às 4 da manhã, de prêmios Emmy que pesam menos que a vergonha de pedir esmola. Os curiosos riem, deixam $1 no seu boné e vão embora sem saber que acabaram de pagar ingresso para o late night mais real da cidade. Ele recolhe as moedas, compra um café morno e segue para o módulo portuário onde passará a noite. Lá, divide beliche com um ex-jogador dos Mets que perdeu a casa após se afundar entre lesões e empréstimos subprime. Sob a lâmpada fraca, conversam sobre o velho Shea Stadium, sobre home runs que fizeram a cidade tremer, sobre um futuro que nenhum deles reconhece mais. Do outro lado da ponte de Williamsburg, um laboratório de dados da prefeitura calcula indicadores de sucesso. Algoritmos alimentados por toneladas de números proclamam que a taxa de sem-teto caiu 2 pontos neste trimestre. Mas os contadores humanos, voluntários que percorrem túneis e caixas eletrônicos na madrugada do censo anual, juram ter visto mais rostos novos do que nunca. Só que algoritmos não andam de metrô, nem sentem o cheiro da mistura de umidade e desespero que impregna os corredores subterrâneos. Eles se alimentam de formulários incompletos e recibos de abrigo, e assim decretam progresso. No telejornal da noite,
Um analista econômico de gravata cor-de-mel cita essas estatísticas para defender a gestão municipal. A apresentadora concorda com olhos semicerrados sob luzes brancas demais. Nenhum deles menciona a mãe que, horas antes, deu à luz em um banheiro da Penn Station. O choro do bebê se perdeu entre os alto-falantes que anunciavam o trem para Trenton, enquanto 2 seguranças hesitavam entre chamar uma ambulância ou expulsar a mulher. No fim, chamaram. O bebê respira. A mãe aguarda uma cama no Safe Haven que o prefeito inaugurará amanhã diante das câmeras e das bandeirinhas. Parte 4. Linhas de batalha e lampejos de esperança. Divisão social, crime e o poder da comunidade. Quando o relógio marca meia-noite, as avenidas de Manhattan se transformam num tabuleiro de xadrez em que cada casa tem dono. Sob a marquise apagada do Majestic, um grupo de sem-teto empilha papelões para delimitar seu reino de 3 metros. A 50 passos, uma gangue de entregadores de moto, expulsos dos bairros por aluguéis impossíveis, monta guarda para proteger suas baterias de lítio, hoje tão valiosas quanto o ouro. Entre os 2 grupos se estende uma faixa de asfalto que ninguém cruza sem permissão. Território neutro vigiado por latas amassadas e velhas placas de trânsito transformadas em postes de observação. O Estado, tão onipresente nos cartões postais turísticos, ali é apenas um rumor dissipado pelo zumbido dos ventiladores do metrô. A Times Square, outrora epicentro das estreias de Hollywood, agora emite um brilho que atrai carniceiros tecnológicos. Grupos organizados percorrem as calçadas com detectores caseiros para caçar celulares esquecidos por turistas, enquanto vendedores ambulantes oferecem powerbanks com mais quilômetros que carga. A polícia patrulha em carros silenciosos que avançam como tubarões, deslizando sirenes em meio volume para evitar estampidas. Em cada esquina, um alto-falante repete anúncios da Broadway sobre histórias fictícias de superação, ignorando que, a poucos metros dali, a vida real se escreve com sangue, suor e café, requentados sobre fogareiros de gás portáteis. Descendo a 6ª Avenida, o cheiro de canela tostada das padarias de luxo se mistura ao fedor dos esgotos entupidos, onde sobrevivem famílias inteiras. Ali, crianças com mochilas rasgadas desenham grafites improvisados, torres inclinadas, pontes partidas, corações com rachaduras gigantes. Esses murais espontâneos tornaram-se o noticiário mais honesto da cidade. Telas que contam o que nenhum colunista ousa resumir sem arruinar o investimento do anunciante. Uma figura se destaca na multidão. Um ex-bailarino do Radio City Music Hall, que agora lidera um esquadrão de garis voluntários. Com um gesto digno de coreografia, distribui luvas de jardinagem para quem quiser limpar os restos do step dance eterno de Manhattan. Bitucas, seringas, cacos de vidro. Em Chinatown, as lojinhas iluminadas por lanternas vermelhas parecem pequenos faróis em um oceano de incerteza. Os donos, descendentes daquelas famílias que ergueram a linha de metrô com as próprias mãos, já não contam com turistas para comprar lembranças em massa. Ainda assim, todas as noites preparam sopas quentes para desconhecidos que chegam tremendo de frio de outras partes da ilha. Um ancião, especialista em acupuntura, atende entregadores com joelhos inchados em troca de uma história para contar à neta. Relatos de sobrevivência que lembram lendas chinesas em que os heróis não erguem espadas, mas sim bolsas térmicas do Uber Eats. Do outro lado da Canal Street, o Sorro virou um spa de silêncio inquietante. As boutiques exibem manequins vestidos com lantejoulas que brilham sob refletores programados por temporizador, porque já não há vendedores que possam pagar a passagem do metrô após o expediente. As persianas abaixadas tornaram-se telas ideais para a arte de rua. Todo fim de semana, um coletivo de fotógrafos clandestinos projeta imagens de ativistas famosos nessas fachadas. Greta Thunberg, falando a fantasmas, Colin Kaepernick ajoelhado diante de vitrines vazias, Dolly Parton abraçando um sem-teto coberto por um cobertor térmico. São hologramas de denúncia que aparecem e desaparecem antes que a polícia chegue, deixando um rastro de hashtags escritas com giz fluorescente. Ao nível da rua, o estigma morde com dentes invisíveis. Turistas atordoados mudam de calçada ao ver uma mulher arrastar sua mala quebrada, transformada em armário ambulante.
Executivos internos de alfaiataria italiana evitam poças que refletem rostos famintos, como se um simples salto pudesse apagar uma estatística. Mas a linha que separa observadores de observados torna-se porosa. Uma influencer californiana, na cidade para um desfile, sofre um roubo relâmpago e é obrigada a passar a noite em uma delegacia sem Wi-Fi. Horas depois, entre lágrimas, participa de uma entrega de pães com os Midnight Angels, um grupo de voluntários vestidos com capas refletivas que percorrem a ilha distribuindo sanduíches e curativos. Sua publicação sobre o evento, com filtros de neon e coração partido, ultrapassa 3 milhões de curtidas. Entre os comentários, um sem-teto agradece por ela ter contado sua realidade. Ela responde com um emoji de chama, ele com um joinha. 2 universos que se tocam por um segundo, suficiente para que a fenda deixe passar luz. A resistência civil, no entanto, não se limita a hashtags. Numa paróquia luterana da Rua 48, um salão se transforma todas as tardes em clínica improvisada, onde médicos residentes aprendem mais sobre ética em 2 horas do que em todo o curso. Tratam frieiras, desnutrição, fraturas mal consolidadas e, sobretudo, aquelas feridas invisíveis chamadas desalento crônico. Cada consulta inclui uma pergunta essencial: qual é o seu sonho impossível? As respostas variam de voltar a cozinhar para meus filhos a compor a música que dispute um Grammy. O simples ato de formular o desejo já revitaliza alguns, como se nomeá-lo o transformasse em semente. Não muito longe, um artista porto-riquenho, que um dia foi assistente de Andy Warhol, segundo ele, tomou uma esquina esquecida do Alphabet City e a converteu em galeria a céu aberto. Suas telas, pintadas sobre portas arrancadas de prédios em ruínas, retratam os sem-teto como super-heróis urbanos. Capa de manta isotérmica, escudo de tampa de lixeira, olhar mais poderoso que qualquer arranha-céu. Todas as sextas-feiras, organiza leilões em que compradores anônimos pagam em criptomoedas. Com o dinheiro arrecadado, instala painéis solares portáteis para carregar celulares nos acampamentos. Luz literal alimentando luz metafórica. O crime ronda, claro. Gangues juvenis recrutam garotos que dormiram noites demais de estômago vazio. Tráfico de fentanil, roubos de bicicletas elétricas, extorsões a vendedores ambulantes. Contudo, mesmo nesses reinos sombrios, surgem gestos inesperados. Um traficante de cannabis medicinal alerta os jovens sobre o fentanil e lhes oferece kits de naloxona. Diz que não quer fantasmas extras rondando sua esquina. Um taxista paquistanês, testemunha dessas trocas, narra cada história em um podcast improvisado a partir de sua cabine, transformando a torre de rádio do Empire State na antena involuntária de crônicas que a grande mídia escolhe ignorar.